Deus abençoe sua vida poderosamente. Lá no Salmos 27, fala sobre a confiança de Davi em Deus, né? Davi era um homem sem medo, não tinha medo de nada. No Salmos 27, versículo 1, 2 e 3, né? No 1 fala assim: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? No 2 ele fala: quando os malfeitores me vêm para destruir, eles é que caem. No 3 ele fala: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Deus amava Davi, né? Porque Davi não tinha medo de nada. Davi era um homem sem medo, né? Davi não tinha medo de enfrentar os problemas. Davi não tinha medo de enfrentar as dificuldades, os gigantes. Davi enfrentava todas as batalhas sem medo. Você nunca viu na Bíblia, né? Você nunca ouviu na Bíblia, nem viu falando que Davi voltou da guerra machucado. Davi voltou da guerra, né? Faltando um braço, uma perna, cortado, não, porque Deus o protegia, Deus o defendia, né? Até na época que Davi estava em pecado, que Davi estava em falha, o diabo queria tocar em Davi, mas Deus não permitia. Quem tocava em Davi era só Deus. Deus punia, né? Deus punia Davi severamente. Teve uma vez que Deus chegou a falar para ele, ele cometeu um erro de contar o exército, né? E Deus entendeu que ele não estava confiando mais em Deus, mas confiando na força do seu exército, dos seus soldados. E aí Deus mandou para ele escolher 3 castigos: fome, ou cair nas mãos dos inimigos, ou cair na mão de Deus. E ele, Davi ali, né, sábio, falou: eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E ali veio o anjo, né, com a espada na mão, e uma praga começou a destruir Jerusalém. Então Davi era um homem que não tinha medo de nada, né? Ele disse aqui no versículo: eu vou ter medo de quê? Se o Senhor é minha luz e a minha salvação. Quer dizer, uma pessoa ela só vai viver com medo, uma pessoa ela só vai viver apavorada, ela só vai viver desesperada, cheia de medos no seu coração, se ela não confiar em Deus. Davi falou: se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Você só vai ficar com medo, você só vai viver com medo, se você não confiar em Deus, né? Então, qual tem sido o seu medo? Mede o tamanho desse problema e o tamanho do seu Deus, e tira esse medo do seu coração. Esse medo vai te afundar, esse medo vai fazer você, né, ao invés de avançar, você vai recuar. Ao invés de ir para frente, vai para trás. Vai te afundar, como Pedro teve medo e afundou. Quais têm sido os seus medos? Repreenda-os e não aceite na sua vida. Deus amava Davi porque Davi, ainda jovem, quando pastoreava as ovelhas do seu pai, veio um urso, um leão, e a Bíblia fala que sem medo algum, né, ele foi lá e defendeu as ovelhas, matou o leão, matou o urso. Ele mesmo falou, o próprio Davi confessou isso. Então Davi já era um rapaz sem medo, e quando Deus ungiu ele, o Espírito de Deus passou a entrar nele, a trabalhar nele, e aí ele se tornou mais forte ainda, porque estava com a presença de Deus. Então, quais têm sido os seus medos, né? Deus amava Davi porque Davi não tinha medo. Repreenda esse medo aí, repreenda essa insegurança, essa preocupação exagerada. O Senhor é contigo, meu irmão. Creia, o Senhor é minha luz e minha salvação. Eu vou ter medo de quê? Davi falou: pode vir um exército inteiro contra mim, e eu não vou sentir medo, porque o Senhor é a minha confiança. Medite nessa palavra, não tenha mais medo, mas confie no Senhor. Deus abençoe.